Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Que honra tão grande estar aqui essa noite. Vocês estão me ouvindo bem? E hoje de manhã nós tivemos um tempo compartilhando um pouco, ressoando ainda a conferência, em Mestres na Adoração. Quem estava aqui, mulherada? Foi um tempo precioso, E hoje compartilhamos um pouquinho sobre esse lugar de contemplação, de adoração, onde quando nós adoramos ao Senhor, Ele fala conosco, Ele nos dá instruções, Ele nos dá direções. E essa noite eu quero falar sobre oração. Amém. Que faz parte da adoração, da nossa vida de adoração. Amém? Então, eu quero, hoje de manhã me perguntar o título da mensagem. Eu não soube dizer, mas agora de noite eu estou sabendo dizer, viu, pastor? Me preparei. E diz assim, se for colocar um título, Interpretando os tempos, vendo o futuro e se posicionando em oração. Ok? Abre a tua Bíblia, por gentileza, em Lucas 9, versículo 18 a 22. A minha versão é a NVT. Lucas 9, versículo 18 a 22. Oração é o fôlego das nossas vidas, irmãos. Oração não é aquilo que nos torna vivos, mas é a evidência de que nós estamos vivos. Amém. Há descansos que se dão quando a gente se deita, mas outros quando o joelho se dobra. Amém. Billy Graham já falou isso. Tem uma frase que eu li na internet que diz assim: Daniel nos ensinou que é menos perigoso ficar na cova dos leões do que um dia sem orar. Você entendeu? Então vamos lá, Lucas 9, versículo 18 a 22. Diz assim: certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos seus discípulos. E lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Versículo 21. E Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, ele disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Até aí, eu quero destacar rapidamente aqui alguns pontos desse texto. O primeiro lugar é que Jesus orava. O nosso mestre, o nosso maior exemplo, aquele que era 100% homem, mas 100% Deus, ele se retirava para orar, para ter tempos de comunhão com o Pai, para ter tempos a sós com o Pai, madrugadas orando. Nós vemos vários versículos falando sobre o estilo de vida de Jesus e um compromisso com o lugar de oração. Então, se Jesus orava, que dirá nós, não é? Seus servos, seus imitadores, seus discípulos. Então, esse já é um ponto que a gente poderia ficar nele a noite inteira. Mas vamos dar prosseguimento. O segundo ponto é que Jesus orava com seus discípulos. Nós podemos ver aqui no texto
que Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos seus discípulos. Ou seja, eles tinham um tempo de oração juntos. Esse texto fala de uma reunião de oração deles. Ok? Segundo ponto. Terceiro ponto. A oração é um diálogo. Você vê que Jesus perguntou aos discípulos: quem as multidões dizem que eu sou? E aí os discípulos respondem: o pessoal disse que você é Elias, o pessoal disse que você é João, o pessoal disse que você é um profeta que estava para vir. Você percebe que é um lugar de diálogo. Oração é um lugar onde a gente fala, o Senhor responde, o Senhor pergunta. Sabe que quando o Senhor nos pergunta algumas coisas, não é porque Ele não sabe. Ele conhece tudo sobre nós, não é assim? Quando Ele perguntou a Adão lá no jardim: Adão, onde estás? Será que é porque Deus não estava conseguindo enxergar Adão atrás lá da figueira? Não, irmãos. Nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Ele está aqui. Amém? Amém? Ele está nas praças, Ele está nas esquinas, Ele está em todos os lugares. Então, quando Ele nos faz perguntas, é mais para nos localizar. E aí, a gente vê no texto que é esse diálogo entre eles. Perguntas, respostas, oração é isso. É relacionamento. Não é um lugar onde a gente só fala. Tá bom, Jesus, tchau. Não. Nós falamos um pouco hoje de manhã sobre ouvir. Sobre pararmos para ouvir. Humildade para ouvir. Para não se estribar no seu próprio entendimento. Não, eu já sei como eu resolvi isso, Jesus. Não foi da outra vez, o Senhor não fez assim? Então 1 mais 1 não é 2? Então, 1 mais 1 vai ser 2 aqui também. Nem sempre, irmãos. Porque um rio, as águas do rio, elas estão em movimento. A vida no Espírito é uma vida dinâmica. O Espírito de Deus, ele sempre se move, ele está se movendo. Então, oração é isso, é esse relacionamento, essa via de mão dupla. Esse é um terceiro ponto que eu quero destacar. O quarto ponto é que o lugar de oração é um lugar de revelação, irmãos. Jesus perguntou: quem a multidão diz que eu sou? E aí eles respondem. Aí Jesus perguntou: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro tem a revelação: tu és o Cristo que estava para vir. Uma revelação. E Paulo, em Efésios 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alguém que já fez o rema? Eita glória! Se você não fez, meu irmão, ano que vem é seu ano. Se organiza para isso. O rema é uma escola que faz a gente se apaixonar por essa palavra mais ainda. É uma palavra viva que a gente recebe aqui e já começa a praticar. E na matéria oração que prevalece, nós aprendemos as orações apostólicas, né? As orações de Efésios, que Paulo fazia pela igreja de Efésios, que são orações que nós precisamos orar por nós mesmos. Pega lá Efésios 1, abre lá, capítulo 1, versículo 15, 16, 17, 18, e começa a declarar isso sobre a sua vida, porque ele dizia: eu oro por vocês, igreja de Éfeso, desde que eu soube da fé de vocês, eu não paro de orar por vocês, para que os olhos de vocês sejam iluminados, e para que o Espírito de sabedoria e revelação ilumine os olhos de vocês acerca do conhecimento de quem Ele é, acerca da herança que vocês têm em Cristo e acerca do chamamento que Ele tem para a nossa vida.
Isso é um tipo de oração que nós precisamos estar fazendo sobre nós, sobre aqueles que nós amamos, sobre essa igreja. E o espírito de sabedoria, irmãos, a Bíblia fala que sabedoria é uma sabedoria, inteligência ampla e completa, uma inteligência suprema, assim como a que pertence a Deus. Sofia é a tradução dessa palavra sabedoria. E revelação é apocalipsis, ato de tornar descoberto, exposto, uma revelação de verdade, concernente a coisas antes desconhecidas. Ou seja, quando nós entramos nesse lugar de oração, o espírito de revelação, o espírito de apocalipsis, o espírito que traz à tona, descortina coisas que estavam ocultas, mas torna conhecidas a nós. Você entende isso? Você deseja isso? Conhecer as coisas antecipadamente? Você deseja não ser pego de surpresa com as coisas que estão para acontecer? Sabe, irmãos, Deus está nos chamando nesses últimos dias para sermos pessoas que evitam incêndios espirituais. Pessoas que não apagam somente o incêndio. Aconteceu uma circunstância, aconteceu uma situação, vamos todos orar por isso. Ok, amém, nós podemos fazer isso. Mas não é melhor evitar o incêndio? Não é melhor evitar uma cirurgia de peito aberto? É melhor colocar um stent ou fazer uma ponte safena? Melhor colocar um stent. Mas é melhor comer bem e não entupir as veias, ou colocar um stent? Sabe, irmãos, o Senhor quer nos levar para esse lugar de antecipações no Espírito. Ver o futuro e se posicionar em oração. Então, um quarto ponto que eu quero já trazer é isso. É isso, né? Esse lugar de oração é o lugar de revelação. E quanto sabe que revelação a gente recebe? Porque Jesus falou para os discípulos, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Você percebe que Jesus está falando o que vai acontecer para os discípulos? Porque quando acontecesse, os discípulos iam saber. Não, eu já sabia. Então está tudo, né? Está tudo ok. Ele revelou para nós. Mas ele disse, não fale a ninguém ainda. Quanto sabe que quando nós recebemos algumas revelações, nós não precisamos sair por aí falando, não, irmãos. Existem coisas que o Senhor nos revela, não é para a gente estar falando, é para a gente estar atento, orando, vigilante, percebendo, orando. Nós vemos nas Escrituras a mãe de Jesus, Maria, quando ela recebeu a visita do anjo, falando algumas coisas, a Bíblia diz, e Maria guardava aquilo em seu coração. Quando Jesus se perdeu, entre aspas, né? Quando eles esqueceram Jesus e teve aquela história lá, que eles voltaram, Jesus tinha 12 anos, e aí ele disse, qual o problema? Não era para eu estar aqui na casa do meu pai? E aí o versículo depois diz, e Maria guardava essas coisas no coração. Então, irmãos, nem toda revelação que Deus traz para nós, ela precisa ser falada rapidamente, mas ela precisa ser acolhida rapidamente. Amém, irmãos? E eu percebo que nesses últimos dias isso vai aumentar.
Deus está levantando intercessores. Deus está levantando um povo que vai entrar na brecha, que vai fazer o caminho para a segunda volta de Jesus. Quantos lembram de Simeão e Ana? Vamos ler? Lucas 2. Lucas 2, versículo 22 a 27. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria, enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. E no dia certo, irmãos, no dia certo, Simeão foi ao templo e os olhos dele viu a promessa. E ele disse: pronto, Senhor, agora pode despedir o teu servo, porque a promessa se cumpriu. Simeão recebeu uma revelação, irmãos. Assim também como Ana, em Lucas 2,36, a profetisa Ana, viúva de 84 anos, nunca deixava o templo adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. E ela chegou também ali no momento certo, na hora certa, porque aqueles que oram, irmãos, eles chegam na hora certa. Aquele que está atento aos tempos, discernindo os tempos. Ana e Simeão discerniram os tempos da primeira vinda de Jesus. E Deus está levantando Anas, Simeãos, que vão estar atentos e posicionados no lugar de oração, na torre de vigia, para a segunda volta de Cristo. Amém, irmãos? Deus está levantando o seu povo, seus atalaias. João 16, vamos abrir nesse texto. João 16, versículo 12 e 13. João 16, tenho ainda muito para lhes dizer. Jesus estava falando com os discípulos sobre o Espírito Santo. E ele diz, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo, ele é aquele que nos anuncia as coisas que estão para acontecer. Existe algo no ar para acontecer. Desde 2024, eu estou com essa impressão no meu espírito. Tem algo para acontecer. E eu conversando com o Simon, quantos conhecem Simon Potter aqui, Adriano? Nós servimos juntos lá no centro de oração, no ministério, no Verbo da Vida, no centro de operações. E nos turnos de oração que nós tivemos, o Senhor trouxe algumas coisas e depois a gente começou a conversar. E ele me falou de uma equipe, dos ex-alunos do Rema, em Tulsa, de uma turma antiga, que se uniram numa van para ir numa casa de uma mulher, uma grande mulher de Deus, uma mulher de oração. E eles se uniram na van para ir lá visitar ela, os ex-alunos do Rema lá em Tulsa. E aí eles se uniram, foram para a casa dela. Chegando lá, ela morava tipo num lugar mais afastado, tipo perto de montanhas assim. E eles chegaram lá e perguntaram, a senhora está percebendo alguma coisa? A senhora está pegando alguma coisa?
e ela falou que tinha algo para acontecer. E naquele mesmo ano teve o atentado das Torres Gêmeas, né, do 11 de setembro. E eu sei que vocês estão bem em silêncio, mas eu creio que é para a gente pensar, né? Estamos pensando juntos sobre essas coisas. Existem coisas que estão para acontecer, irmãos, nesses últimos dias. Mas aqueles que estiverem atentos não serão confundidos. Aqueles que estiverem ligados, aqueles que estiverem com o seu lugar de oração, sabe, comprometido, não vai ser confundido. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, sua casa será protegida, seus filhos estarão protegidos, a sua igreja, seu pastor, seus líderes, seu emprego. Mas você entende que nós não podemos andar distraídos? E o Espírito Santo, ele é esse presente nos dado. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. O Espírito que revela o coração do Pai. O Espírito de Deus que prescruta o coração do Pai e nos fala. Romanos 8, 26. Diz que o Espírito Santo, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele não ora por nós, ele nos ajuda a orar o coração do Pai. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Essa palavra, como convém, não sabemos orar como convém. Muitas vezes nós lemos esse texto achando assim: o Espírito Santo nos ajuda quando nós não sabemos orar como convém. Mas o texto não diz isso. O texto diz que o Espírito nos ajuda porque não sabemos orar como convém. E essa palavra convém nos originais é dei, que quer dizer que nós não sabemos orar como a necessidade exige. Ou seja, apresentou-se uma necessidade, uma circunstância, uma situação, aí se apresenta um jeito de orar, uma forma de orar, porque nem sempre a confissão, nem sempre o que vai resolver uma situação é a confissão. Hoje de manhã eu até falei sobre isso um pouco, que eu estava me estribando no meu próprio entendimento, como fala em Provérbios 3. A Bíblia diz: não se estriba no teu próprio entendimento, confia no Senhor, não seja sábio ao seu próprio entendimento. Não seja sábio, não ache que você sabe demais, não ache que você não pode aprender com o Espírito Santo a orar. Os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos. Por que os discípulos não pediram: ensina-nos a curar? Ensina-nos a achar dinheiro na boca do peixe? Ensina-nos a... Não, eles disseram: ensina-nos a orar. Aleluia! E o Espírito Santo, ele nos ajuda, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos a palavra e temos o Espírito. Ele disse: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiser e vos será feito. Então
se a palavra de Deus está em nós, nós vamos querer a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vamos querer. E o Espírito Santo é esse ajudador que nos ajuda a orar como convém. Irmãos, nós estamos lá no centro de oração desde 2017. O Ministério Verbo da Vida é um ministério que se importa com oração, que leva oração a sério. Desde que o pastor Bud veio para o Brasil, pessoas se uniram a ele, pessoas, homens e mulheres de Deus, pessoas de oração, Ila, uma mulher de oração, outras pessoas. E em 2017 o Senhor levou Simon e Adriana, trouxe Simon e Adriana da Inglaterra para irem para Campina Grande. Para fazer, eles não sabiam o que eles iam fazer ainda, mas quando eles chegaram, o Senhor começou a sinalizar sobre o centro de oração. Porque o irmão Reagan, ele até fala naquele livro Línguas Antes de Pentecostes, ele tem uma experiência lá que ele fala que Deus falou com ele quando ele abriu um centro de aconselhamento. E Deus falou com ele: olha, eu nunca pedi para você entrar nesse ramo do aconselhamento. Eu disse para você abrir um centro de cura e um centro de oração. Porque as pessoas não precisam aprender a serem aconselhadas. Elas precisam aprender a orar. Porque, irmãos, quando nós aprendemos a orar nesse lugar de oração, nesse lugar de rendição, conselhos vêm, direção vem, decretos vêm, as coisas se alinham. Mas esse lugar, ele precisa ser um lugar com o Espírito Santo. Orar com o Espírito Santo, irmãos, é diferente. Orar no Espírito Santo, e eu não estou falando só de oração em línguas. Efésios 6,18 fala: orando em todo tempo no Espírito. E ali não está dizendo para nós orarmos todo o tempo em línguas. Não quer dizer isso. Está dizendo sobre um lugar no Espírito. Um lugar onde nós estamos mais conscientes do reino do Espírito, um lugar onde nós estamos mais conscientes do céu, das coisas celestiais, das promessas de Deus. Entende? Então, no centro de oração, nós temos 3 valores. Nós chegamos lá para orar baseado em 3 valores: orações no Espírito, orações proativas, que não é uma oração reativa. Nós não temos listas de oração. E não somos contra a lista de oração. Listas de oração são bênção. Paulo pediu oração: olha, eu quero que vocês orem por mim e por isso. Ou seja, estava dando uma instrução, um pedido de oração, e está tudo bem. Mas no centro de oração, nós queremos orar as coisas antecipadamente. Nós queremos apagar o fogo, evitar o incêndio. Nós queremos evitar as cirurgias de peito aberto. Nós estamos subindo na torre de vigia para ver o futuro. Amém? Então, como a Adriana gosta de dizer, vamos orar para orar. Nós não chegamos no centro já orando em português. Nós oramos em línguas para afinar nosso espírito, né? Assim, às vezes a gente chega com muita coisa na cabeça. Muitos vêm do trabalho, porque são os colaboradores do MVV que participam, equipes de 6 pessoas que oram de hora em hora. Que o apóstolo Guto diz que quando você dá uma pausa no seu trabalho, na Secretaria das Igrejas, no Rema, no Recursos Humanos, e vai para o centro de oração, você não está deixando de trabalhar.
que oração é trabalho também, um prazeroso trabalho. E Simon também tem uma frase que ele diz muito, que o Senhor falou com ele em 2017, que Deus estava tirando o seu povo do lugar de dever de orar, o dever de orar, para o prazer de orar. E esse lugar de prazer, irmãos, é orando com o Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo para dar os comandos. E nós não sermos pessoas que atiram para todo lado como uma metralhadora, sem direção. Não, quando nós oramos desse lugar do Espírito, desse lugar de mais consciência dele, nós paramos de ser metralhadoras espirituais, metralhadoras sem foco, e passamos a ser snipers espirituais. Precisos, porque não é o tanto que a gente ora, mas é o lugar de onde nós oramos. E quando sabem que o nosso lugar é assentado com Cristo nas regiões celestiais, nós oramos, irmão, do céu para a terra. Aleluia! Entende? E o Senhor está nos levando, o Senhor está nos ensinando cada vez no centro de oração a orar as coisas antecipadamente. Amém. Interessante. Eu estou em Campinas desde 2020, né? E lá teve a pandemia, né? Nós orávamos online. Desafio, né? Orar online assim, para se conectar. Mas nós perseveramos. 2021, 2022, 2021 nós já estávamos lá no MVV, numa sala. Quem é que já foi em Campina Grande no MVV? Glória a Deus. Conhece lá o centro de oração? A sala que tem lá em cima? Pronto. Nós estamos lá, irmão, orando pelas igrejas, orando pelos remas. E não só orando as coisas do ministério Verbo da Vida, mas o coração do Pai. Sabe, irmãos, nós precisamos nos colocar nesse lugar de disponibilidade para as demandas do coração do Pai. Tem muitas demandas, irmãos. Teve uma vez que a gente estava lá orando. E deixa eu contar primeiro o que eu estava falando do 2021, né? 2022. Oramos, a gente fica orando em línguas, são equipes de no máximo 6 pessoas para facilitar essa interação, essa conexão. Vocês são ótimos tentando me ajudar e eu sei escutar. Essa conexão que facilita e essa coletividade. Pronto, a coletividade é um valor do centro de oração. Porque no centro de oração nós não estamos dispostos a orar sozinho. Lá tem uma sala. O centro de oração não é um lugar para o nosso devocional. Entende? Não é um lugar que um vai para lá, o outro fica ali, o outro fica aqui, o outro fica lá. Não. É um lugar que a gente está junto aqui, assim, ó. Tem uma roda, tem cadeiras, tem almofadas e nós sentamos, porque, irmãos, um abismo chama outro abismo. Nós ouvimos esse versículo, é um salmo de Davi, que fala que um abismo chama outro abismo. E muitas vezes nós levamos esse lugar, esse versículo para um lugar de pecado. E sim, porque é um princípio, um abismo chama outro. Então, tipo, uma pessoa está no pecado de prostituição, que leva a um pecado de álcool, que leva para droga, que não é? É confusão. Mas quantos sabem que uma profundidade no espírito
chama outra profundidade no Espírito, que chama outra profundidade no Espírito, e cada um dando a sua justa cooperação, como fala em Efésios 4, versículo 16, o corpo bem ajustado, as suas juntas e medulas, dando a sua justa cooperação, nós vamos para lugares mais profundos. Sozinha eu vou para um lugar, no meu quarto, como o pastor estava falando, no meu secreto. Mas juntos, nós vamos para outros lugares muito mais profundos. E nós precisamos uns dos outros. Hoje de manhã nós tivemos uma experiência aqui. Estávamos aqui no final do culto. Fomos praticar um pouco sobre adorar, sobre cantar, sobre salmodiar. E nós esperamos um pouco. E a irmã que estava aqui ministrando louvor, não sei se ela está aí, ela fluiu num cântico espontâneo. E a igreja interagiu com aquilo, com aquele cântico. A banda foi junto. Ela dando o suprimento dela, entende? Eu dando o meu. Daqui a pouco tinha uma irmã que estava sentada aqui. A gente se acalmou, ficou mais o silêncio, né? Ela começou a cantar. Ela começou a salmodiar daí. E a gente entendeu aqui, vamos. Silêncio, vamos ouvir o que ela está cantando. E ela, dentro da justa cooperação dela, a gente foi para um outro lugar. Na unção, não foi, pastor? Quem estava aqui, como ele falou, experimentou. E eu sei, irmãos, que é isso que o Senhor quer fazer e mais nos últimos dias. Mas usar a minha vida, usar a sua vida, usar a vida da irmã. E muitas vezes esse lugar de oração é um lugar de bastidor. Não está muito em evidência, não. Mas, irmãos, nós estamos construindo coisas poderosas. Amém. E aí no centro de oração, voltando para a história de 21 e 22. 6 pessoas orando. Começamos orando em línguas. Daqui a pouco um tem um som. Alguém tem um som. Então, vamos nos conectar com o som dele aqui. Sabe? A Bíblia fala sobre nós honrarmos o Espírito Santo dentro do outro, a unção no outro, preferirmos uns aos outros em amor. Sabe? E aí uma pessoa traz um som, e um som meio indígena, um cântico indígena. E a gente meio que não é um som indígena. Daqui a pouco a gente começa a se conectar tanto com aquele som que está todo mundo marchando lá. Então, tipo, movimentos proféticos na oração. Você sabe que isso existe? Sim. Movimentos proféticos. Sim. Sons do Espírito. Não vamos menosprezar os sons, irmãos. Não vamos menosprezar os sons. Existem frequências. Existem frequências que ela vai... Eu até falei isso com um louvor aqui, na sexta-feira. Existem frequências que atingem o que quimioterapia não atinge. Existem sons que atingem lugares que remédio não atinge. Sons. E nós ficamos lá com aqueles sons. Beleza, passou-se. Nós continuamos com as nossas equipes orando. Daqui a pouco, 6 meses depois, aquela mesma história. Sons indígenas. Vamos. Às vezes não sai uma palavra, só sons. 1 hora. E às vezes a gente quer entender tudo aqui, né? Mas vamos nos deixar levar, irmãos, pelos rios do Espírito.
sem querer entender tudo. Nós não vamos entender tudo aqui, mas no grande dia nós vamos entender. Uma vez o Senhor me mostrou: filha, quando você estiver aqui diante do meu trono, você vai encontrar povos de todas as tribos, línguas, nações, que você orou e nem sabe. Sabe assim? E nós oramos, irmãos, 21, 22, 23, 3 anos. Pelo rema indígena. E nós não sabíamos. Em 2024, o rema indígena foi uma realidade. E quando estávamos em Campina Grande, na reunião lá com o pastor Reagan, em 2024, não sei quem foi aqui, que tinha uma cacica. A cacica foi lá para fazer uma homenagem ao pastor Reagan. Ela lá toda pintada com um negocinho aqui, com um cocá, se eu não me engano. E ela começou a falar uma língua indígena. Quando eu ouvi, eu comecei a chorar, porque eu me lembrei dos tempos de oração lá no centro de oração, que era aquilo ali, que era aquelas línguas, que era aquele jeito. Oh, irmãos, eu estou falando desse testemunho, mas isso vai servir para a nossa vida individual, a nossa vida como igreja. Essa igreja aqui entrar em um novo nível de oração no Espírito, de oração proativa, de uma oração que a gente vê o futuro. Eu queria que colocasse a imagem aqui, por favor. Ai, obrigada, Pai. Oh. Essa é uma representação de Abacuque 2. Subirei na torre de vigia, me posicionarei para ver a resposta do Senhor às minhas orações. E esse homem, ele está posicionado num lugar e vendo o futuro. Vendo o futuro. Iluminado pelo Espírito Santo, o Espírito de revelação, que nos anuncia as coisas que estão por vir. Você quer isso para você, irmão? Você quer saber das coisas, da criação dos seus filhos, do seu trabalho, do seu chamado, de vidas, de forma antecipada? Não ser pego de surpresa? Outro dia eu estava orando também, lendo a Bíblia, na verdade. Eu estava lendo a Bíblia e veio aquela instrução: ore pelo seu sobrinho. Eu comecei a orar pelo meu sobrinho. Não sabia do que orar. Aí a oração em línguas é essa oração poderosa, irmãos. Oh, como é poderosa essa oração. Porque a oração em línguas, ela abre a porta para os dons do Espírito. Ela abre a porta para o sobrenatural. Ela abre a porta para o profético, para o Espírito de revelação. Então eu comecei a orar. É a forma que a gente consegue orar por horas, sem precisar entender aqui. Mas as coisas estão sendo cobertas. E eu comecei a orar em línguas. Aí comecei a orar, soltando algumas palavras. Daqui a pouco, do meu sobrinho, eu comecei a orar pelo meu irmão. Comecei a orar pelo meu irmão, acho. Comecei a orar com intensidade, porque veio um sentimento diferente. Quando nós oramos, às vezes assim, vem sentimentos.
intercessão, ela se coloca no lugar da pessoa que não está pedindo. Então você se coloca ali na brecha por ela. E eu comecei a orar, um sentimento diferente, e eu comecei a orar em línguas, até que teve uma nota de, ok, resolvido. Eu orei até aqui. Irmãos, deu 20, 30 minutos, eu recebi uma ligação do meu pai, dizendo que o meu irmão tinha sofrido uma tentativa de assalto. E atiraram nele, mas o tiro não pegou. A oração salva vidas, irmão. Essa oração com o Espírito Santo, dependendo dele. Tantas experiências temos vivido lá no centro de oração. E os valores do centro de oração, eles afetaram a minha vida particular. Eu tenho aprendido a orar com o Espírito Santo. Teve dias que a gente estava lá orando, daqui a pouco uma canção de ninar. Ah, gente. Aleluia. E nós seis doidos assim, né? As coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. O homem natural não entende essas coisas, mas o homem espiritual, sim. E aí a gente começa a cantar uma canção de ninar. Começa com um som, daqui a pouco uma interpretação. E todos nós, sem falar nada, no final a gente checa e a gente tem o mesmo sentimento. Eu vi uma menina que está em casa. Era de noite, talvez fosse uma pessoa do Japão. Entende? Que estava muito triste, pensando em se matar. E naquela hora, o coração do Pai. O coração do Pai. O coração do Pai. Encontrando em nós um lugar para Ele repousar e salvar vidas. Entende, irmãos? São tantas coisas que a gente poderia falar, mas eu gostaria só de deixar essa semente no coração de vocês. Nós somos casa de oração para todas as nações. Somos casa de oração para todas as nações. E há alegria na casa de oração. O intercessor não é uma pessoa triste e infeliz. O intercessor sabe o lugar que ele está orando, que é um lugar de vitória. Amém, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.